Boa noite. Projeto que proíbe o uso de escoras em postes da rede elétrica é aprovado em sessão plenária. É um absurdo o que está acontecendo na nossa cidade de Passo Fundo através desses postes de madeira, né? Apodrecidos muitas vezes os próprios fios segurando eles, né? Aí quando a empresa não sabe mais o que fazer, vão lá e colocam escora. Luiz Valendorf solicita a construção de cancha de bocha no Fredolino Chimango. Eu fui procurado por algumas pessoas aí que gostam de jogar bocha. As pessoas um pouco mais de idade que gostam desse esporte, né? Na qual eles me solicitaram a possibilidade de construir também naquele local uma cancha de bocha. Vamos conferir ainda. Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites virais. Primeiro, o amarelo é porque as pessoas acometidas com doenças hepáticas, com hepatites virais, muitas vezes tem o que a gente conhece de amarelão, que é a icterícia. Então, os olhos, o branco do olho amarelado, a pele mais amarelada. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que proíbe a utilização de suporte com escoras nos postes de rede elétrica danificados. O PL determina ainda a substituição por postes de concreto. A matéria é de autoria do vereador Renato Tchecker. É um absurdo o que está acontecendo na nossa cidade de Passo Fundo através desses postes de madeira, né? Apodrecidos muitas vezes os próprios fios segurando eles, né? Aí quando a empresa não sabe mais o que fazer, vão lá e colocam escora num poste. Mas o que é isso? Tem que ir lá e colocar, então, um poste de concreto, renovar. Esses postes de madeiras aí, às vezes com 40, 50 anos, ficam ali oferecendo risco de vida para os moradores. Então, assim, ó, é um absurdo. Eu fico até sentido porque tem que ser através de lei. Tem que ser através do projeto de lei para isso aí ser regularizado. Porque muitas vezes tem as denúncias, tem as queixas, e as empresas não vão trocar. Dizem que vão e passa um ano, passa dois, passa três, está lá o poste, oferecendo risco de vida para a nossa comunidade. Então agora chega, basta. Colocamos um projeto de lei, foi aprovado por unanimidade, inclusive recebi o parabéns da grande maioria dos nossos colegas vereadores por esse projeto. Não precisaria ser dessa forma, mas tem que ser a base da lei, e se não forem trocar o poste que está podre, oferecendo risco, escorado em algum lugar, até mesmo nas árvores, 180 dias para trocar os postes. Vão receber multas se em 180 dias não forem trocar os postes que estão oferecendo risco de vida para a nossa comunidade. Vão receber multa. Tem que ser através de multa para essas empresas aí fazerem o serviço deles correto. Se o poste está podre, vão lá e trocam por poste de concreto. Vereador, agora, depois do projeto aprovado também, é muito importante a fiscalização participar disso também, né? Primeiramente é a fiscalização, lógico, é o que eu digo. De agora em diante, a comunidade vai nos ajudar. E através do nosso gabinete, eles vão entrar em contato com qualquer vereador, com qualquer órgão dentro da prefeitura, denunciando, até mesmo através das rádios, né, através da mídia, denunciando tal local, a situação que está aquele poste. A partir dessa denúncia, a empresa vai ser notificada e tem um prazo para ir lá e fazer a troca do poste, ou serão multados. Então, essa lei é justamente para nós evitar algum acidente fatal em cima dessa situação aí em todos os cantos, bairros e vilas da nossa cidade, tem várias situações desse tipo aí e é passado por despercebido pelas empresas. A vereadora Ada Monareto, usando seu tempo na tribuna, falou a respeito desse projeto. Senhoras e senhores, eu digo que eu tenho vergonha de ter que votar um projeto desses. Apesar da sua iniciativa, vereador, ser de contemplar uma necessidade da nossa população, é uma vergonha nós termos que fazer um projeto de lei para tirar escoras de postes. Isso é vergonhoso. Nós não termos uma fiscalização, seja da ANEEL, seja do município, seja de quem for, para que isso já tivesse acontecido há muito tempo. Temos empresas que são responsáveis por isso, sim, e essas empresas já deveriam ter sido cobradas há muito tempo. Vamos votar favorável, vereador Tchequinho, porque sim, é uma necessidade que nós temos, principalmente nos nossos bairros.
mas digo que me envergonho de ter a necessidade de protocolar, aprovar um projeto de lei nessa casa para tirar a escora de poste. Isso é vergonhoso. O vereador Luiz Valendorf é o autor de uma indicação que solicita a construção de uma cancha de bocha no Centro de Esportes e Lazer Fredolino Chimango. Vamos conferir o que o parlamentar disse a respeito. Primeiro eu quero dizer do grande trabalho que a administração municipal, junto com o governo do estado, fizeram lá no Fredolino Chimango. Uma área bonita, uma área de lazer bastante acessada pelas pessoas. Eu passo lá seguidamente e sempre está cheio de gente, é criança, é adulto, usando aquele espaço público. Dizer que eu sou um incentivador desses espaços, viu? Eu sou muito empolgado com isso. Bom, eu fui procurado por algumas pessoas aí que gostam de jogar bocha. As pessoas um pouco mais de idade que gostam desse esporte, né? Na qual eles me solicitaram a possibilidade de construir também naquele local uma cancha de bocha, para que eles também possam ter a oportunidade de poder lá se divertir, jogar sua bocha, né, passar momentos bons naquele local. Eu de imediato já fiz essa indicação ao Executivo Municipal. Né? Além da indicação, eu vou conversar também sobre isso com o secretário Giba dos Esportes, né? A fim de nós aprofundar mais essa possibilidade de colocar lá uma cancha de bocha lá para as pessoas. O parlamentar aproveitou ainda para destacar as principais iniciativas e demandas que tem recebido da comunidade. Eu retornei com o gabinete móvel. Gabinete móvel é um trabalho que eu faço desde o ano passado, começo da minha administração como vereador. Eu confeccionei, fizemos o gabinete móvel para andar nas comunidades. Usamos aí durante um ano e meio, mais ou menos, daí demos uma parada e voltamos no sábado. No dia 15 agora nós vamos estar no bairro Jaboticabal, né, com o gabinete móvel, né, fazendo todo o encaminhamento que a gente faz aqui no gabinete, também vamos fazer pelo gabinete móvel, ou seja, confecção de currículo, xerox, encaminhamento de escola infantil, meio-fio, iluminação pública, canalização, todo aquele trabalho que nós fizemos na Câmara, nós vamos fazer lá. Mas isso, Carol, é importante dizer isso quem está nos assistindo. É importante, o encaminhamento é muito importante. Mas nos últimos anos e tempo que a gente passa com o gabinete móvel, as pessoas que vão lá, e eu notei isso, muitos deles não querem nada. Eles só querem ir lá dar um abraço no vereador, conversar com a nossa assessoria, tomar um chimarrão, tomar um café. Querem ser atendidos, querem ser valorizados. E é isso que eu sempre fiz minha vida inteira, com o gabinete móvel, que foi uma inovação nossa, está aí para fazer esse tipo de trabalho. Valorizar o cidadão, valorizar as pessoas. E logo após o Jornal da Câmara tem programa inédito do Câmara Esporte. O convidado de hoje é o atleta Maicon Mancuso, que venceu a meia maratona de Porto Alegre. Vamos conferir um trecho. Eu era, acho que, o único gaúcho no pódio. O resto tinha um cara, acho que era da Uganda. O restante eram atletas todos de outros estados. Tinha uns, inclusive, acho que do Rio Grande do Norte. Então, junta a galera do país inteiro para participar desses eventos. E essa meia maratona é um dos grandes eventos aqui do sul, do Brasil? Sim, a Maratona de Porto Alegre é a maior prova de rua, desde tanto a maratona quanto a meia. No total de inscritos, se eu não me engano, tinha uns 16 mil inscritos. Maior aqui do sul ou do país? Do sul e uma das maiores do país. Tá. Eu acho que assim, a maratona do Rio deve ser maior que a de Porto Alegre. As outras, eu não sei se tem alguma que em relação à quantidade de inscritos seja maior que Porto Alegre. É uma maratona assim muito tradicional, acho que já está... Essa foi a 38ª edição, se eu não me engano. Era para ser a 40ª, se não fosse a pandemia, inclusive. Então, poxa, uma maratona que já acontece há 40 anos, tem uma tradição muito grande dentro do país. E sempre foi palco de grandes marcas, e, né, por essas questões que a gente falou, do nível do mar, o clima muito bom para competir, né? Então isso acaba atraindo bastante o pessoal de fora. Passo Fundo tem se tornado referência, principalmente no interior, em relação às corridas de rua. Eu lembro que assim, esse boom da corrida, assim, esse efeito de massa começou em meados de 2013, 14, acho que no interior levou um pouquinho mais, mas Porto Alegre, por exemplo, a partir de 2012 as provas começaram a crescer muito em relação à quantidade de participantes, assim. E o restante do estado e do país também foi acompanhando, né? Começou pelas capitais e isso foi se espalhando pelos interiores. Eu lembro que o circuito municipal, que acontece há muito tempo, que a gente estava falando agora, né? Ele tem acho que 4 ou 5 etapas. E quando eu comecei a correr já existia o circuito municipal.
Eu lembro que tinha essas etapas agora do inverno, eram sempre os mesmos, todo mundo se conhecia, tipo assim, sabe? Aí tinha algumas etapas do inverno, que mesmo sendo só os de fé, digamos assim, aqueles que participam, que treinam regularmente e tal, tinham etapas que tinham, sei lá, acho que no máximo 100 inscritos, e se chovesse no dia da prova, às vezes não largava metade desses 100, sabe? Então, tu via que eram só aqueles de sempre. Hoje em dia, essa última etapa agora do circuito municipal, se eu não me engano, foi limitada a 750 ou 800 inscrições. Foi por aí. E elas encerraram rapidinho. Então, a tendência é que agora em agosto, que tem a meia maratona, que é a principal das provas aqui do município, eu acho que deve bater mais de 1000 inscrições. E no segundo bloco, vamos conhecer mais sobre a campanha do Julho Amarelo. Nós já voltamos. Aí galera, da próxima estrada é minha, hein? Quem sabe assim a gente chega mais rápido. Pra que a pressa? Tem que respeitar os limites de velocidade. Só ultrapasse com segurança e em locais permitidos. A pressa faz muita gente se acidentar. Tem que correr em campo. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Respeite a velocidade, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você, mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal. O Julho Amarelo foi instituído no Brasil em 2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Neste bloco, a hepatologista traz as informações desta campanha. Então, como é que surgiu esse Julho Amarelo? Primeiro, o amarelo é porque as pessoas acometidas com doenças hepáticas, com hepatites virais, muitas vezes têm o que a gente conhece de amarelão, que é a icterícia. Então, os olhos, o branco do olho amarelado, a pele mais amarelada. Então, se escolheu nessa onda de atribuir cores aos meses para conscientização de algumas doenças, ficou o Julho Amarelo para combate às hepatites virais, conscientização das hepatites virais. E foi lá em 2010 que a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 28 de julho como Dia Internacional de Combate às Hepatites Virais durante uma Assembleia de Saúde, com o objetivo principal de erradicar a hepatite B e C do mundo. Se não erradicar, pelo menos reduzir em muito o número das pessoas infectadas. O que é importante frisar é que a hepatite B e C crônica é o principal alvo dessa campanha do Julho Amarelo, porque são as duas hepatites, como eu falei, que são crônicas, aquelas que o vírus fica no organismo da pessoa por mais de 6 meses. Diferente, por exemplo, da hepatite A, que dá hepatite aguda e ela não fica no organismo da pessoa por mais de 6 meses, então ela não dá hepatite crônica. As hepatites B e C, sendo crônicas, têm maior risco de câncer de fígado e de cirrose. E aí é que tá a questão. E elas são totalmente assintomáticas, ou os sintomas são completamente específicos. A gente no consultório médico, no dia a dia, receber pacientes que têm uma sorologia positiva para hepatite B, ou que fizeram um teste rápido na unidade de saúde, ou que foram doar sangue para algum parente, ou para campanhas de doação de sangue, e descobriram que são portadoras de hepatite B ou de hepatite C. E as pessoas chegam muito surpresas, porque, não sinto nada, nunca tive crise do fígado, nunca tive ataque do fígado. Então, o primeiro ponto a ressaltar que crise do fígado, ataque do fígado, esses sintomas que a gente conhece popularmente como crise do fígado, na verdade são problemas digestivos, são náuseas, vômitos, diarreia, estufamento, dor abdominal, muitas vezes enxaqueca, que é dor de cabeça, úlcera, náusea e vômito, é confundido como doença do fígado. Esses sintomas que eu citei geralmente são ou enxaqueca ou problemas digestivos, não tem relação com o fígado. Então o fígado é totalmente assintomático. Essa é a primeira coisa muito importante da gente saber, a fim de ter que ir procurar para fazer os testes. Então, assim, os pacientes para hepatite C, todos os pacientes com mais de 40 anos de idade devem ser testados para hepatite C. Por quê? Porque nesse período antes de 1970, 1980, o que acontece? Não se tinham testes para hepatite C. Então as pessoas que nasceram nessa época estavam muito mais expostas ao vírus. O vírus da hepatite C foi isolado em 1989 e o screening, o rastreamento no banco de sangue para esse vírus começou lá em 93, 94. Então, por exemplo, todas as pessoas
que viveram antes dessa época, principalmente as pessoas que receberam transfusões antes de 93, 94, podem ter hepatite C. E sabe-se que a maior parte das pessoas infectadas com hepatite C no mundo nasceram antes de 1970. Então, se você se encaixa nessa faixa etária, tem que procurar fazer o teste da hepatite C. E até antigamente se tinham seringas com agulhas reesterilizáveis, aquelas que eram fervidas dentro de um potinho de metal. Existiam campanhas de vacinação com pistolas com a mesma agulha, se compartilhavam seringas, então a forma de transmissão não se tinha tanto conhecimento, era muito mais amplo. Em relação à hepatite B e C, elas têm as formas de transmissão muito semelhantes, que são relação sexual, através de sangue contaminado, ou transfusão de sangue, ou acidente com materiais pérfuro-cortantes que contém sangue com o vírus da hepatite, e através de transmissão vertical, que se fala, que é de mãe para filho na hora do nascimento. Na região onde eu moro, que é Passo Fundo, que é no norte do estado do Rio Grande do Sul, junto com o sudoeste de Santa Catarina, é um bolsão que tem muitos pacientes com hepatite B. E esses pacientes com hepatite B têm famílias inteiras, às vezes, infectadas com vírus da hepatite B, justamente porque é forte essa transmissão vertical ainda aqui. Claro que com um pré-natal adequado, a infecção da mãe para o filho, transmissão do hepatite B para a mãe para o filho tem reduzido, mas ainda existe. E o ruim é que o vírus da hepatite B, diferente da hepatite C, tem vacinação. É uma vacinação que está disponível para todas as faixas etárias na unidade básica de saúde. Hoje já está no calendário vacinal da criança, inclusive no primeiro ano do nascimento, durante o primeiro ano de vida. Então, não se justifica a pessoa não fazer a vacina para hepatite B. Às vezes falta informação e falta orientação da população. Então, todo mundo pode fazer vacinação para hepatite B. E outra forma de transmissão muito forte, como eu falei, da hepatite B é através de relação sexual. Então, é muito importante o sexo seguro, claro, também como prevenção de outras doenças sexualmente transmissíveis. Em relação ao tratamento da hepatite B, nem todas as pessoas que têm hepatite B precisam de tratamento. É importante saber que a hepatite B, diferente da hepatite C, não tem cura. Ela tem controle da doença com medicamentos para o controle da infecção, mas o vírus, a genética desse vírus vai continuar no organismo da pessoa para sempre. Mas com o tratamento, com o controle da doença, o risco de complicações diminui bastante. Não fica isento de risco, mas diminui bastante. Eu sempre falo para os meus pacientes que desde quando eles contraíram o vírus, e não tem como saber quando foi essa aquisição do vírus, digamos assim, existe sempre uma guerra constante entre o sistema imunológico e o vírus da hepatite B. E quando há um descontrole, ou seja, há uma inflamação importante no fígado, associado a um aumento da replicação desse vírus, aí sim está na hora de tratar. Por isso é necessário o acompanhamento. O acompanhamento é um pouco desgastante, às vezes faz exames anuais, está sempre tudo normal, tudo normal, tudo normal, mas em algum momento ocorre esse descontrole e a gente tem que conseguir detectar esse descontrole antes da descompensação clínica, ou seja, que a pessoa tenha sintomas de falência hepática como amarelão. E nesse momento que há esse descontrole é o momento de tratar. Se você tem hepatite B e tem história familiar, então parentes principalmente de primeiro grau, que tiveram cirrose ou principalmente câncer de fígado, essa pessoa tem maior risco de também ter cirrose e câncer de fígado. Provavelmente a gente está falando do mesmo genótipo do vírus hepatite B. Por outro lado, a hepatite C, que geralmente as pessoas acreditam que seja a hepatite mais grave, que é a hepatite que mais assusta, hoje ela tem cura. E tem cura mesmo. Tu elimina o vírus do organismo, não é só controle da infecção. E cura, sim, próxima a 100% com o tratamento atual. Por que esse medo da hepatite C? Porque muita gente morreu de hepatite C, muita gente teve diagnóstico tardio de hepatite C, porque antigamente, e antigamente não é assim 30 anos, antigamente agora, 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tinha tratamentos para hepatite C que eram pouco efetivos, então chegava numa cura de torno de 50% nos pacientes e tinham muitos efeitos colaterais. Mais do que no pré-natal, é importante para aquelas mulheres que estão
programando uma gestação. Então, no período pré-concepcional, antes de ficar grávidas, façam testes das hepatites, da hepatite C, para tratar a hepatite C se detectada antes de engravidar, porque o tratamento é curto, então 12 semanas, 8 a 12 semanas de tratamento e vai ficar curada a hepatite C e deixa de ter o risco de transmitir a hepatite C para o bebê. Esse risco de transmissão é baixo. Os estudos mostram que é de 5 a 15% em média. Mas se eu não precisar correr esse risco, é melhor. A gente sabe que em torno de 700 mil brasileiros possuem hepatite C. E em torno de 110 mil pessoas, eu fui procurar, já foram tratadas e curadas e tratadas pelo Sistema Único de Saúde. Então se estima que em torno de umas 500 pessoas ou mais ainda precisam receber tratamento para hepatite C. E muitas vezes essas pessoas nem sabem que tem hepatite C. Daí a importância do teste rápido e daí a importância do Julho Amarelo. Se você não fez o teste das hepatites virais, vai no posto de saúde mais próximo e pede para ser testado. E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta sexta-feira. Um ótimo final de semana e até a nossa próxima edição.